A beneficência 11. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh! Se pudesseis compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos, e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que, da vida, só conhecem as vicissitudes e as amarguras quando vedes, de súbito, se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada: tenho fome. Oh! Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio e ide, principalmente, em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, esto que deves conduzir os povos à felicidade ao ti praticarem, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro, e, durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh! Quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós, vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Oh! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus, e distribuí prodigamente, a mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde. Só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Alger. Bordeaux, 1864, 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, isso encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaríeis sempre no caminho do progresso. O espiritualismo, os exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os céus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos? Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código
Admirável no esquecimento vossos males provendo o abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus, e meditai sobre elas. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes. Que Deus permite que nos manifestemos a vós, mas se o desejasseis, só teríeis necessidade da ajuda de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas são feitas para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres, e sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor, não há interesse moral que nos guie sem a caridade, não há fé, porque a fé é um raio de luz, que faz uma alma caridosa brilhar. Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação, é a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude, que ele dá à criatura. Como se poderia desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esta doce carícia, a caridade? Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras, mas considero a que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo, frequentemente, os espíritos pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, meus ternos e queridos amigos, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por essa existência de sacrifícios e abnegação. É uma grande felicidade, para mim, ver quanto o seu caráter é nobre, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo. 103, Paris, 1858. 13. Chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual, e, com o coração magoado, venho dizer-vos, ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado, inutilmente, consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência. Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado céus. Grandes olhos assustados. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia, coragem. Coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser, que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho, e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza envergonhados da sua miséria, não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, a implorar a piedade dos transeuntes.
Com o coração tomado pela compaixão, eu, que nada possuo, me fiz mendiga para eles, e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes. Levarei essa árvore a Deus, para que ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Carita, martirizada em Roma. 104, Lyon, 1861. 14. Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola, no entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante, para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões onde poderão nos entender, onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes. Levarei essa árvore a Deus, para que ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Carita, martirizada em Roma. 104, Lyon, 1861. 14. Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola, no entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante, para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões onde poderão nos entender, onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Entendei agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem, e isso depende de vós. Vou me fazer compreender. Por um exemplo.
Observo, várias vezes, na semana, uma reunião de senhoras, de todas as idades para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem? Elas trabalham rápido, muito rápido, seus dedos são ágeis. Vede como seus rostos estão radiosos e como seus corações batem em uníssono. Mas, qual é o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres se as formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que, neste inverno, sentirão fome e frio. Mas, paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas para vós. Depois, um desses dias, quando a neve houver coberto a terra, e vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, porque são essas as vossas palavras. Quando sofreis, vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras, que se constituíram as obreiras dos pobres. Se sim, é por vós que elas trabalham assim, vossas lamentações se transformarão em bênçãos, porquanto, no coração de cada sofredor, o amor segue o ódio bem de perto. Como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras, vejo as comunicações dos bons espíritos, a elas dirigidas, chegarem de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará, à vista, em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu, garantindo-lhes ainda, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. Carita. Lyon. 1864. 15. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós, os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade, e diariamente vejo que faltais com a indulgência. Para com os vossos semelhantes não lhes perdoais nada, procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência. Fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco por ocasião da sua morte. Esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno, e tão fino que se viam através do pano-ás poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro, eu o reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem, eu sempre fui pobre, ai de mim. Não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, ó, surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve, e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é verdade. Mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privavas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois, ele disse ao pobre: deste muito pouco, meu amigo, porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Se não deste esmolas, fizeste a caridade, e, o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, tu desculpaste em todas as suas ações. Passa
Para a direita, e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor. Lyon, 1861. 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes. Que ela compre, com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, porém quentes. Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer-se. Com isso, seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calorimetria. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que, por amor aos teus irmãos, também desejas dar do pouco que possuís, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo. O teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto desses teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. E vós, mulheres que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mais que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair a atenção para a vossa habilidade e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados, trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência, que diz, aos pássaros do céu, Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata, que se entrelaçam sob vossos dedos, se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazei isso, e vosso trabalho será abençoado. E todos vós, que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei seus momentos de lazer, mais que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para auxílio aos infelizes. Pintores, escultores, artistas em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis ser bondosos sem qualquer classe social a que pertençais, sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que ele vos deu àquele que precisa do necessário, porque se estivesseis no lugar dele, ficaríeis bem contentes que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. João. Bordeaux, 1864. A piedade. 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah! Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. Quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio, mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo, e este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua
Pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra, e nela fará reinar, finalmente, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir. Domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do vosso próximo, é a piedade, essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, em vossos corações, essa emoção celeste, não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Receai ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, 105, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Certamente, a alma experimenta, ao contato com a desgraça de outra pessoa, e fazendo um retorno sobre si mesma, um sobressalto natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande. Quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao contato de uma mão fraterna, e cujo olhar, úmido, ao mesmo tempo, de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu. É agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, porém celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862, Os órfãos. 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir. De pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação, e se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossas esmolas frequentemente são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se, em casa, a doença e a miséria não esperassem por elas. Dai com delicadeza, juntai a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, estareis trabalhando por vós e pelos vossos. 1. Espírito familiar. Paris, 1860, benefícios pagos com a ingratidão. 19. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse, e o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas, também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão.
Sabei que, se aquele a quem prestastes um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que por vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar vossa perseverança em fazer o bem. Aliás, como podereis saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos mais tarde? Ficai certos de que ele é uma semente que germinará com o passar do tempo. Infelizmente, nunca vedes mais que o presente. Trabalhais por vós, e não tendo os outros em vista. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos aqui na terra, mas, quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência, aceitando, muitas vezes, uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o perceberdes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e mais tarde reconhecereis toda a verdade destas palavras: um benefício jamais é perdido. Além disso, também tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah! Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam às vossas existências anteriores. Se pudesseis abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficaríeis bem mais admirados com a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até ele. Guia Protetor. Sens, 1862, Beneficência Exclusiva. 20. Pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? Não, porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos, e, antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame repelindo, só conseguiria que ele a odiasse. São Luís. Paris, 1860. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.